Primeiro você tem que ter um vínculo com essa paciente, para ela confiar em você, no que você está dizendo e seguir suas orientações. Normalmente elas já chegam com essa região toda tensa, né? Então normalmente eu começo sempre por esse contato, é o toque. A gente vai tocar aonde está machucado na paciente, né? Então tem que ser inicialmente um toque suave. A gente vai verbalizando para a paciente o que vai acontecendo, por que ela está assim, o que vai acontecer depois da nossa manipulação. Então é muita conversa. Antigamente não se tinha muitos estudos na nossa área. Ao longo desses anos, os estudos foram aparecendo. E ficou evidenciado que fazer exercício no pós-operatório não era motivo para medo, né, por uma decência de sutura, por exemplo, abrir ponto, entendeu? Eu não posso erguer os braços acima da linha dos ombros. Depende, eu tenho que individualizar esse atendimento, eu tenho que olhar a paciente como indivíduo. Será que essa pele me permite eu erguer esse braço acima do ombro? Não me permite. Então eu vou limitar ali. Tem prótese, não tem prótese? Sabe? Então são casos que a gente tem que olhar um a um. Bem-vinda, bem-vindo a mais um podcast do CDM, o CDMcast. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia. Por que as pacientes com câncer de mama podem precisar e precisam de fisioterapia? Para isso, nós vamos conversar com Vanessa Casagrande e Melissa Polo, as duas fisioterapeutas que são especializadas nessa área. Vamos começar assim, jogando uma pergunta e aí vocês respondem, que tal? Okay. Sejam bem-vindas antes de tudo. Obrigada. Qual a importância da fisioterapia para paciente com câncer de mama? Olha, a fisioterapia ela atua em diversas áreas no processo da paciente que está fazendo o tratamento para o câncer de mama. Ela atua no pré-operatório, ela atua no pós-operatório, ela atua durante a quimioterapia, durante a radioterapia, imunoterapia, ou seja, em qualquer momento, antes, durante e depois do tratamento, a fisioterapia pode atuar. Aí a Melissa pode falar um pouquinho também em que áreas que a gente pode atuar nesse pré-operatório, por exemplo. Quando o paciente chega para a gente no pós-operatório, ela acabou de receber o diagnóstico, né? Então, é um turbilhão de dúvidas, são medos, são ansiedades, e a fisioterapia vai ajudar nesse entender da paciente, né? A gente vai preparar ela para o pós-operatório, então a gente passa algumas orientações já antes, a gente tem esse primeiro contato com a paciente, então a gente já cria um vínculo para essa paciente, já orienta para ela os exercícios que ela pode fazer, o que ela deve evitar, né? Tem esse mito, né, do não pode mexer depois da cirurgia, então sim, elas podem mexer. A gente vai orientando elas o quanto elas podem se movimentar, em que fase do pós-operatório elas podem fazer, mas o movimento é vital para as pacientes oncológicas, então elas precisam se movimentar. Ok, antes da gente continuar, deixa eu apresentar vocês, né? Então, Vanessa Casagrande, fisioterapeuta há mais de 30 anos, com especialização em traumato ortopédica funcional, formação em oncologia multidisciplinar pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo, trabalhou muito tempo, né? 20 anos no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba. É especialista em fisioterapia oncológica pelo COFITO, que é o Conselho de Fisioterapia, né? Atua em fisioterapia oncológica há mais de 15 anos, além de coordenar uma equipe de fisioterapia e o núcleo de educação continuada da instituição Mil Afagos. Isso exato, mesmo? Exatamente. Agora, a Melissa, graduada em fisioterapia pela PUC, especialista em fisioterapia em oncologia e em fisioterapia dermatofuncional, pelo COFITO também, né? Sim. Dermatofuncional é aquela coisa que atua mais na parte estética, é isso? A dermatofuncional atua tanto na parte patológica, né? A gente atua nos queimados, atua nos processos cicatriciais, pós-operatórios, né? É vasto, então não é só a estética. Não, é só a estética. E também a estética. É membro é associada e especialista da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, formada em linfoterapia. Olha, linfoterapia, vamos tentar entender o que quer dizer. Trabalhou no setor de transplante de medula óssea do HC, né?
também em consultório de terapia manual da saúde da mulher, já fez atendimentos domiciliares. E muito bacana, sabe o que eu achei? Ela faz esgrima. Olha que legal. É vice-campeã sul-americana de sabre feminino na categoria pré-veterana. Muito legal. E mais, é um exemplo essa mulher. Remadora e corredora. Isso mesmo. Gente, eu não chego a tanto, mas eu faço exercício todo dia, ótimo, tá? já tá bom, já tá A ótimo. gente orienta, então gente tem que fazer, não é? Mas também teve câncer de intestino. Tive o câncer do intestino agora diagnosticado em 2020. 2021, a cirurgia foi em 2022. Fiz a colectomia total, que resumindo, é a retirada do lado direito do intestino. E isso mudou um pouco a maneira como você vê hoje as pacientes? Muito. E como elas me veem também. Algumas pacientes que sabem que eu passei por esse diagnóstico me falam, você entende? Sim, a gente entende do lado de cá da maca, né? E como paciente também. Então, todos os fantasmas que elas vivenciam, né? E aí a gente volta nessa história do pré-operatório. Eu não tive o acompanhamento de fisioterapia e oncologia no meu processo, mas eu me lembro muito da minha médica me falando, Melissa, quando você acordar no hospital, depois que você estiver melhor, caminhe. Só caminhe. É uma orientação que a gente também passa para os nossos pacientes. Mas a gente, como paciente, o emocional está muito abalado. Então, a gente não consegue, muitas vezes, aplicar a parte técnica na gente mesmo. Porque são várias questões, né? Precisa ter alguém ali te direcionando, né? Então, essas informações do pré-operatório que a gente passa, ficam ali, aquela sementinha no paciente. Então, o paciente vai acordar da cirurgia, eu tenho que mexer meus pés, né? Eu tenho que diminuir risco de trombose. Então, eu tenho que mexer. Eu já posso caminhar? Eu já vou caminhar no hospital. Já vou começar a fazer os movimentos com a cervical, porque essa musculatura toda vai ficar tensionada, porque é uma medida protetiva do corpo, né? Ele quer proteger a mama, ele quer proteger a região axilar. Então, a tendência do paciente é fazer esse padrão fechado, né? Que é tudo que a gente não quer, porque gera mais dor, né? A dor gera mais dor. Então, essas orientações que a gente passa ali no início para o paciente são fundamentais. Assim, a medicina aprendeu a dar quantidade de vida para essas pacientes. E a gente da fisioterapia, junto com a nutrição, junto com a psicologia, a gente dá qualidade de vida para elas. Tanto no processo oncológico, como depois do processo oncológico, né? Para evitar e diminuir essas sequelas de todo o tratamento. Sim. E, Vanessa, chegam muitas pacientes, por exemplo, com limitação de movimento por causa da cirurgia oncológica? Chega assim, Vanusa, você veja, um dos quesitos para a gente querer que esse paciente venha antes de fazer a cirurgia é que muitas vezes acontece do paciente ter alguma comorbidade. Uma tendinite, uma bursite. E como a gente sabe que a axila será abordada ou pelo linfonodo, pela retirada do linfonodo sentinela ou pelo esvaziamento axilar, a gente precisa orientar essa paciente, né? Ou se a gente conseguir tratar o quanto antes essa paciente, mesmo que pouco tempo, né, preparar essa musculatura, medidas anti-inflamatórias, analgésicas, para que ela não venha a ter mais complicações no pós-operatório, seria o ideal. Seria ideal, então, que todos passassem pela fisioterapia antes da cirurgia. Seria o ideal. É claro que a gente sabe que a realidade não é bem essa. Então, às vezes, a gente acaba pegando a paciente numa situação um pouquinho mais complicada. E tem outro fator também que limita, muitas vezes, o movimento, o medo. Então, as pacientes chegam com muito medo. Medo de dor. Aí vem daquela posição de Horácio, sabe? Sabe o dinossaurozinho Horácio? Não, me disseram que eu não posso mexer os braços, eu não posso movimentar. Não pode, você pode movimentar. Só que sem orientação, ela não vai movimentar. Sim. Então, ela precisa dessa orientação para que ela tenha segurança em realizar o movimento e que não cause... Eu tenho um exemplo bem clássico disso. A Beatriz, que é minha sócia na Mioafagos, ela teve câncer de mama em 2010. Quando eu conheci a Beatriz, ela tinha feito, num segundo momento, o esvaziamento axilar. E aí, o Dr. Cícero, que é médico dela, ele disse assim, vai para fisioterapia amanhã. Então, ela fez cirurgia, acho que numa segunda-feira, se não me engano. Na quarta-feira, ela já estava na fisioterapia. Aí, por um acaso, eu fui a fisioterapeuta dela nesse processo. Eu ainda trabalhava no Nossa Senhora das Graças nessa época.
E ela não tem limitação nenhuma de movimento. E a Bia, ela fez todo o processo, né? Ela fez cirurgia, fez esvaziamento axilar, ela fez quimioterapia e ela fez 30 sessões de radioterapia na época. Então, era bastante. Poderia ter ficado com alguma limitação. Não ficou. Porque fez a tempo. Com essa precocidade. Ela foi encaminhada logo. Não, vai, faz, que é melhor para você. E deu certo. Agora, as mulheres, eu sei que é direito das mulheres que são atendidas pelo SUS, né? A terem também fisioterapia, atendimento fisioterápico. Mas isso acontece? Acontece. É? Tem. Por exemplo, o Hospital Erasto Gertner tem um serviço lá dentro, que é um hospital de referência para pacientes oncológicos, não só do Sistema Único de Saúde, mas também particular e convênios. Eles têm um serviço de fisioterapia lá dentro. E acontece sim. E eu fiquei sabendo, porque não é uma realidade que eu vivo. Eu não atendo pacientes em hospitais públicos, né? Mas eu fiquei sabendo que não necessariamente o paciente que passou ou está passando pelo tratamento precisa do médico, que o médico encaminhe ele para fisioterapia. Ele pode buscar. Ele pode ir sozinho lá. Ah, que bacana. Ele pode ir sozinho até o setor de fisioterapia e dizer assim, eu quero fazer. E tem como fazer. O Erasto é uma realidade talvez que não se repita em todos os lugares, assim como é Barretos, assim como são outros hospitais, né? Eu tenho um outro caso de uma outra paciente semelhante ao da Beatriz, mas não foi por indicação médica. Por curiosidade da paciente, ela estava passando na frente da clínica e viu máxima fisioterapia e oncologia dela. Nossa, que interessante, vou bater. Eu tinha um paciente que tinha cancelado, eu estava disponível. E ela entrou e ela foi se informar. Então, as pacientes muitas vezes ficam aguardando esse time do médico, né, de encaminhar. Mas não precisa. Às vezes, na consulta médica, são tantas informações que o médico precisa passar, que acaba ele tendo que passar as informações no seu tempo, né? Tempo a tempo, de acordo com as prioridades. Mas a paciente pode, sim, ao ser diagnosticada, buscar por um serviço de fisioterapia especializado. E também essa paciente era um triplo negativo, então ela fez quimioterapia antes, a gente fez todo o acompanhamento, todo o preparo de atividade física com ela, de preparo de proteção, né, de prevenção da mucosite, a drenagem, porque daí ela acabava inchando por conta do tratamento, né? Então a gente entrou em outro time com ela. E aí quando chegou a fase operatória, que normalmente é quando a gente recebe, né, Vanessa, os pacientes, ela já estava ambientada aquilo. Então, ela já sabe que ela poderia movimentar o braço, que, claro, ela ainda ia evitar a carga, né, no braço, porque a carga tem que ser realizada, mas de forma lenta e gradativa. A gente faz um cálculozinho do quanto, se a paciente já fazia atividade física antes ou não, a gente faz um cálculo para ver com quanto ela tem que voltar, e essa carga vai sendo gradativa e ela vai voltando. A nossa intenção é que a paciente volte melhor do que as condições físicas anteriores, né? Sim, porque às vezes não faz nada, né? Porque a grande maioria é sedentária. Mas essa história está mudando, Melissa. Você sabe que nós tivemos a gente com os exemplos, né? Nós tivemos um exemplo de uma paciente que ela veio até nós no pós-operatório e a gente olhou para o biotipo dela e musculatura bem definida, bem trabalhada e tal. E ela estava apavorada, do tipo, meu Deus, será que eu vou conseguir voltar a levantar os meus 90 quilos? A gente olhou assim com os olhos arregalados para ela, né? 90 quilos? Ela falou, pois é, né? Aí eu fui atrás de me informar com pessoas, com educadora física, que também passou pelo tratamento do câncer de mama. E aí ela me disse assim, olha, ela pode voltar a fazer tudo que ela fazia antes, sim, só que tem que ser progressivo. Isso. Né? Obviamente, passou por uma cirurgia, tem um tempo de espera. Né? E esse tempo de espera pode variar ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu sou mais do segurança, assim, sabe? Eu seguro um pouquinho mais. Então, os 3 meses.
e pode voltar a fazer a atividade que ela fazia antes. Mesmo com esvaziamento axilar, mesmo com esvaziamento axilar. Isso é interessante, porque o que se dizia antigamente, né? Que não podia levantar mais do que 4 quilos. Depois que você fez, até torcer um pano, e pode mesmo, né? Sim. Às vezes pode dar uma zebra, mas não podia fazer mais nada com aquele braço, nem segurar peso, etc. Exatamente. Então, muitas mulheres ainda carregam isso, mesmo jovens, né? Sim. Essa sensação de impossibilidade ou de limitação, elas já são enquadradas também como PCD, né? Sim. Como paciente portador de deficiência física, e acabam vivendo essa experiência sem tentar progredir, fazer uma progressão. E esse dessas. É mais um dos medos que elas vivem, né? Que elas acabam vivendo em todo o processo. É o medo de movimentar, o medo da carga. A família normalmente já fala, não faz nada, fica quietinha, né? Deixa que eu pego para você, não vai arrumar cama, não vai fazer isso. Então, a gente vai orientando tanto a paciente quanto o familiar que está acompanhando. Isso me lembrou, agora até estava sorrindo aqui, lembrando que eu também fiz a cirurgia, porque eu também sou paciente, eu nunca comentei aqui nesse espaço, mas... E eu lembro que a minha irmã dizia assim, fica quieta, não se mexe, mas o médico disse que eu tenho que me mexer. A Vanessa disse que tem que me mexer. Eu me lembro disso. Sim. Então, é uma coisa que a gente carrega dos outros, na verdade, né? As pessoas têm essa sensação e acabam tentando nos proteger, talvez, de algo. Mas por que acontece isso, Vanusa? Porque antigamente, nós estamos falando aí de 10, 15 anos atrás, antigamente não se tinha muitos estudos na nossa área. Então, ao longo desses anos, os estudos foram aparecendo. E ficou evidenciado que fazer atividade física, ou melhor, fazer exercício no pós-operatório não era motivo para medo, né, por uma decência de estrutura, por exemplo, abrir ponto, entendeu? Eu não posso erguer os braços acima da linha dos ombros. Depende, eu tenho que individualizar esse atendimento, eu tenho que olhar a paciente como indivíduo. Será que essa pele me permite eu erguer esse braço acima do ombro? Não me permite. Então eu vou limitar ali. Tem prótese, não tem prótese? Sabe? Então, são casos que a gente tem que olhar um a um. Né? Não é isso? Isso. E agora, o que a fisioterapia faz na nossa musculatura, na nossa estrutura mamária, digamos assim, no pós-cirúrgico? Quando, claro, passou por tanto numa situação radical, de cirurgia radical, quanto uma cirurgia conservadora. Como é que funciona isso? Tá, pode falar. Então, normalmente o paciente chega morrendo de medo do que a fisioterapia vai fazer, né? Porque medo até de fazer a drenagem, né? Medo até de fazer a drenagem. E vem assim, o médico pediu para eu fazer a drenagem. A drenagem é um recurso da fisioterapia, né? Então, a gente tem, dentro da fisioterapia e oncologia, a gente tem uma gama de recursos, né? E a drenagem serve para... Para melhorar, para ajudar essa sensação tanto dolorosa, mas pela compressão do trauma cirúrgico, do inchaço, né? E aí a paciente chega com esse medo. Então, primeiro você tem que ter um vínculo com essa paciente, para ela confiar em você, no que você está dizendo, né? E seguir suas orientações. Então, normalmente, elas já chegam com essa região toda tensa, né? Então, normalmente, eu começo sempre por esse contato, o toque. Então, assim, a gente vai tocar aonde está machucado na paciente, né? Então, tem que ser inicialmente um toque suave. A gente vai verbalizando para a paciente o que vai acontecendo, por que ela está assim, o que vai acontecer depois da nossa manipulação. Então, é muita conversa, né? A gente usa toda a parte técnica, mas eu acredito que a conversa é essencial, principalmente nesse primeiro encontro, né? Então, a gente entra com as técnicas de drenagem quando é necessário, a gente entra com a fotobiomodulação para a gente ajudar a modular esse processo cicatricial. O que é isso? Vamos lá. É o laser de baixa potência, que a gente chama, né? O laser e o LED. Ou a placa de LED. São dois recursos que a gente chama de fotobiomodulação, diferente, né, do mecanismo que a gente vai usar. E então, ele serve realmente para modular esse processo inflamatório. E aí, o trabalho da perda da cinesiofobia, que a gente fala que é o medo de movimentar, né? Então, a gente vai devagarzinho
fazendo o paciente entender que ele pode movimentar, que ele deve movimentar. E outra coisa que a gente acaba pegando muito são as redes axilares, né? Sim. Os cordões linfáticos, que é a queixa maior das pacientes. Tem muitas pacientes que falam assim, nossa, eu não sinto dor na minha mama, mas o meu braço, né, dói até o cotovelo, dói toda essa região anterior, eu não consigo levantar o braço. Então, eu acho que pra gente é uma dos efeitos que dá mais trabalho. E mesmo, isso né? acontece porque corta o músculo, é isso? Não. Aham. Isso acontece porque eles retiram o linfonodo, Tá. e aí esse vaso linfático, onde estava conectado esse linfonodo, ele precisa ser cauterizado. Então, ele é sim. cauterizado e o líquido linfático que está dentro deste vaso, ele tem macromoléculas de proteína e elas cristalizam. Isso. E essa cristalização forma um cordão fibroso que pode ir até a base do polegar. Isso. Entendi. A grande maioria vem até a prega do cotovelo, mas eu já tive paciente que vem até a base do polegar. Eu já tive paciente com cordões na região de tórax, abaixo da mama. Abdominal, sim, Eu já tive uma paciente que me disse assim, Vanessa, eu tô com um cordão no estômago. Eu falei, o quê? Cordão no estômago? Como E era assim? mesmo? Não sei, Vanusa. Aí ela disse assim, mexe no meu estômago. Eu dizia, meu Deus do céu, mas como é que eu vou mexer no teu estômago? Enfim, mexi no estômago dela intuitivamente, sem saber o que estava fazendo com relação ao estômago, né? Aí ela disse assim, melhorou. Eu falei, ué, então pode ser até que eu tenha, nessa manipulação, mexido em algum cordãozinho. E daí, quando a gente fala na palavra romper, aí é um medo. horror, né? Aí é um medo. Porque como assim romper? Você vai romper o cordão? Vai machucar? Vai machucar, né? Você vai fazer uma lesão, meu braço vai inchar. Não, calma. Essas rupturas, elas são muito sutis. Às vezes a gente até escuta. Mas clac, né? E é ótimo. E vocês porque têm essa sensibilidade, sim, né? A mão tem que estar treinada. Imediatamente ela sente alívio da dor, que é uma dor lancinante, que elas não sabem nem relatar como é que é, qual é o grau dessa dor, de tão forte que é, e limitação de movimento também, que limita. Sim, porque Bloqueia. fica A pessoa não preso. consegue, ela não consegue erguer o braço de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí alivia imediatamente. Eu costumo trabalhar com os meus pacientes assim também, mas sempre no limite, a gente sempre trabalha no limite da dor. doloroso, porque é doloroso, né? muito E a doloroso. gente, então assim, eu no consultório eu não vou fazer essa manobra na primeira vez que o paciente vem para mim, porque o paciente não volta mais, né, Vanessa? Então assim, a gente tem que conversar a gente e sentir como é que é. sentindo o tempo. O cordão não precisa ser rompido, às vezes ele não rompe, mas a gente precisa que ele fique elástico. Que ele não prenda a movimentação do paciente, tá? Então, é essa a função. Ele não pode limitar a movimentação do paciente. Agora, como que vai acontecer? Às vezes, mesmo o paciente, só ele fazendo, quando a gente ensina os exercícios, né, Vanessa? Só ele fazendo a movimentação, ele mesmo escuta o romper. E esses cordões linfáticos também podem aparecer tardiamente, lá na radioterapia, depois da radioterapia. Então, tá tudo bem, passou todo o processo do pós-operatório, já foi para a radioterapia com uma amplitude de 100%, começa a sentir novamente o repuxar. E não é só a fibrose da rádio, pode formar novamente aqueles cordõezinhos linfáticos. E isso, mesmo tempos depois, tem como reverter? Sim. Sempre. O paciente oncológico não tem que ficar com aquela imagem que se tinha antigamente, é da cirurgia, é assim mesmo. Não. Vem para fisioterapia porque a gente tem... É resolutivo. Né? É resolutivo. E você falou em radioterapia. A radioterapia, ela pode, digamos assim, ter reações, como você falou, posteriores, e pode também piorar essa situação, não só em relação aos cordões, mas em outras questões? Sim, pode. Por exemplo, a radioterapia, ela tem um efeito chamado radiodermite. A radiodermite é uma reação alérgica, né, uma queimadura que a radioterapia provoca. E ela também faz fibrose tecidual. Tanto que as pacientes dizem assim, ai, doutora, minha mama que fez radioterapia, ela ficou mais firminha. Não dá para fazer do outro lado, fica igual? Nunca mais cai. Pois é. Não dá para fazer do outro lado que é igual? E isso realmente acontece. Claro que muitas vezes isso gera desconforto. E a fisioterapia tem recursos para tratar dessa paciente, para cuidar dessa paciente. Profilaticamente,
Eu gosto de fazer a fotobiomodulação durante o processo de radioterapia, que eu ajudo na regeneração tecidual. Além das pomadas, os cremes que são indicados pelos médicos, a fotobiomodulação ajuda muito. Na pele também? Na pele, exatamente. Legal. Ela é reparadora, né? O LED, o laser, ele é um reparador tecidual também. Não o laser infravermelho, que ele é mais profundo, mas sim o laser superficial, que é o vermelho, que a luz é visível. Esse laser, ele é um reparador tecidual. Então, a gente pode utilizar. Mas, Vanessa, não tem contraindicação em paciente oncológico usar o laser? Porque isso é um tabu muito grande. Desde drenagem linfática até o uso do laser. Não, já existem estudos, evidências científicas que mostram que é seguro por paciente, sim, fazer a drenagem linfática, que nós não temos essa capacidade e esse poder de disseminar células. Exatamente. Até porque, se a gente parar para pensar, o nosso sistema linfático ele funciona 24 horas por dia. Né? Então, poxa, como é que a gente vai fazer o sistema linfático parar para ele não... mandar células não muito desejadas para frente, Para quem não sabe o que é o sistema linfático, dá para a gente dizer que são as glândulas, como é que é os linfonodos. Sim, mas como é que popularmente chama mesmo? Os gânglios. As famosas ínguas, né? Os gânglios e tal, né? É legal porque assim as pessoas entendem melhor, o que é. Né? E normalmente o que acontece quando precisa mexer é porque as células romperam essa barreira, isso, e passaram pelos gânglios e foram para a corrente sanguínea. É mais ou menos isso. As células de câncer, quando você precisa mexer nos linfonodos. Quando cirurgicamente falando? Sim, o que acontece? Quando o médico faz a retirada do linfonodo sentinela, esse linfonodo é analisado in loco, no centro cirúrgico. Na hora da cirurgia. E ali, o médico que faz a análise patológica daquele linfonodo que foi retirado, ele congela o linfonodo, fatia, olha nas lâminas e diz assim, não, tá tudo tranquilo, não tem nada aqui. Tá limpo. Então, tá limpo. Para por ali. Para por ali. Então, não segue adiante, né? Não, mas aqui tem umas célulazinhas que tô meio desconfiado. Aí o médico tem que progredir a cirurgia e fazer o esvaziamento axilar. Aí tudo vai depender do que o médico tá vendo ali também no momento. Mas os linfonodos seriam a grande barreira do nosso organismo, né? É um filtro que a gente fala, né? Isso mesmo. Então, é como se fossem os ductos e o filtro, né? Eu sempre explico assim para os meus pacientes. Então, o tubo linfático vem com o líquido linfático e desemboca naquele filtro. E aquele filtro é o filtro onde, se a doença for metastatizar, é ali que ele vai. E aí o médico vai ter esse controle, né? Não, o sentinela tá limpo ou não tá? Eu preciso avançar a cirurgia, a gente precisa fazer a retirada, o esvaziamento axilar ou não, né? Hoje em dia, as cirurgias estão cada vez, né, menos agressivas, né? Mais conservadoras e tem trazido muitos benefícios para as pacientes, assim, nesse sentido. Outro dia eu conheci uma moça de 26 anos, tinha acabado de receber o diagnóstico, ia fazer a quimioterapia antes, né, neoadjuvante, e estava ansiosa, assim, aí as mais experientes disseram, não, calma, que todo mundo se apavora, jovem ou não, uma fase de cada vez. Agora, quanto tempo, mais ou menos, dura um tratamento fisioterápico para paciente oncológica? Todo tratamento. Pode durar por todo o tratamento. O que é o mais comum? É o pós-operatório imediato. Sim. Né? É aquele período ali. Assim, eu também individualizo muito. Porque tem pacientes que têm já tinham um histórico. Eu mesma, vou dar o meu exemplo. Eu sempre pratiquei atividade física, sempre cuidei da alimentação, meu peso sempre foi adequado. Aquela história, né? Não tinha câncer de caso na família, não tinha nada para dar zebra. Mas o câncer é uma doença multifatorial, né? Então, eu tive câncer, sim. Descobri precocemente, porque fiz no rastreio de 45 anos, né? A primeira idade que se indica para fazer o rastreio. E a minha evolução foi, em 3 meses, eu estava ótima, voltando às minhas atividades físicas, voltando e tudo. É claro, o câncer do intestino é um pouco mais complicado que o da mama, porque ele mexe muito, mais, né? Ele mexe muito com o trânsito intestinal, então a gente sofre um pouquinho mais, mas a reabilitação
foi fantástica, né? Então, esse perfil de paciente também, quando a gente recebe os pacientes que já têm todos esses cuidados anterior à cirurgia, eles também têm uma resposta melhor. Eu já cheguei a atender pacientes que já tinham essa rotina de atividade física e eu atendi 2 atendimentos. Orientação, muita conversa, e aí eu gosto de fazer um acompanhamento com elas também pelo WhatsApp, porque a nossa pandemia nos auxiliou nisso, né? Em aproximar, o nosso conselho liberou que a gente faça esse tipo de atendimento. Então, eu tenho os meus pacientes bem próximos, assim mesmo, para tirar dúvidas. Eu acho que qualquer dúvida, nunca uma dúvida é boba. Não. Então, eu sempre falo para elas, pode perguntar, tirem as dúvidas de vocês. Às vezes, se não está na nossa alçada, a gente vai atrás de informação, a gente tem essa proximidade com a equipe médica. Então, para a gente também dá muita segurança, né, nessa troca. Então, tanto nos nossos questionamentos para a equipe médica, tanto da equipe médica pra gente, né? Os casos de seroma, eu gosto normalmente quando eles puncionam, eu gosto que já mande de imediato para mim, para que a gente já faça a compressão, né? Pra gente não pode deixar aquele espaço morto, porque senão vai juntar aquele líquido de novo, né? Então, são vários detalhes, assim, que a gente contribui para o paciente em todas as fases. No pré-operatório, qualidade de vida, né, Melissa? No pós-operatório, durante a rádio, durante a quimio, durante a hormonioterapia, né? Porque aí vem as outras questões da perda de hormônio, né? E as questões dolorosas, as questões ósseas. Então, o manejo, né, dos calorões e tudo mais. Tudo isso a gente pode ajudar. Então, assim, a fisioterapia acompanha o paciente do pré-operatório até os cuidados paliativos. Exatamente. Então, a gente tem uma gama, né, para poder auxiliar esse paciente. Nosso objetivo mesmo é proporcionar qualidade de vida em cada momento que esse paciente está vivendo. Agora, vamos falar daquilo que o paciente tem tanto medo, que é o linfedema? Então, linfedema é um caso sério, né? Explica pra gente o que é o linfedema, bem direitinho, assim, para as pessoas entenderem. E aí, esses cuidados novos que tem até, e enfim. De uma maneira, assim, bem simplista, né? O linfedema é aquele aumento de volume do membro. É claro que existem linfedemas primários e nós estamos falando aqui de câncer de mama, então seria um linfedema secundário a um procedimento cirúrgico ou até mesmo a radioterapia, que também pode desencadear o aparecimento desse linfedema. É o aumento de volume do membro. Então, a paciente que faz o esvaziamento axilar, por exemplo, mecanicamente foram retirados os linfonodos, então a drenagem do braço homolateral mesmo, ou seja, do mesmo lado daquela axila que foi esvaziada e a própria mama daquele lado, ela não tem mais a axila, que é a cadeia de drenagem dela. Então, se qualquer coisa que acontecer com esse braço, digamos assim, um pequeno corte, uma pequena queimadura no fogão de casa, isso pode ser um fator desencadeante para o aparecimento do linfedema. Então, extravasa líquido para fora dessas células e a captação desse líquido novamente, ele é mais difícil. E o linfedema, infelizmente, não tem cura. Ele tem controle, tem tratamento. Que é a terapia complexa descongestiva. Então, esse tratamento é o que a fisioterapia utiliza, é o que nós temos de padrão ouro no tratamento do linfedema, para auxiliar essa paciente. E óbvio, que se essa paciente já tem, inicialmente, ela sente, mas eu estou sentindo meu braço um pouquinho pesado. Opa, já é um sinal. Mesmo que visivelmente não tenha o braço inchado ainda, por exemplo. Tem algumas sensações que podem despertar. Exatamente. A dor, o desconforto, o peso, isso já são sinais. Então, procura já o recurso, procura um fisioterapeuta que seja especialista nessa área para poder conduzir melhor esse tratamento. O que é a terapia complexa descongestiva? É a drenagem linfática manual, podendo ser utilizada mecânica também. Cada caso tem que ser avaliado individualmente, porque da mesma forma que existe indicação, pode existir uma contraindicação da drenagem linfática mecânica. O enfaixamento compressivo multicamadas. Que são aquelas faixinhas que colam? Não. É um recurso a mais. O taping é um recurso que a gente também pode se utilizar.
Mas o enfaixamento compressivo não é isso. São várias camadas que a gente utiliza. Então, primeiro a gente coloca uma malha tubular. Em cima dessa malha tubular vem uma espuma. E em cima da espuma, as ataduras. Né? As ataduras de curto estiramento. E ela usa por quanto tempo isso? Então, também... Até reduzir o volume. Exatamente. Tá. O dia todo? O dia todo, e a gente vai trocando. Isso. É um tratamento pesado para paciente, porque é cansativo, é chato. A gente precisa da adesão desse paciente, porque se não houver adesão, você não tem como fazer a tua parte, e a paciente, se não fizer a dela, não vai resolver. Né? É complexo. Agora, né? Quem não tem acesso a isso, por exemplo, pode usar a luvinha? A luvinha funciona bem? Aquela luvinha compressora? Não. Fala, Melissa. A luvinha, ela serve como, a gente usa como manutenção do linfedema. Então, primeiro a gente tem que fazer todo esse processo que a Vanessa falou. Então, primeiro é o cuidado com a pele, a gente precisa manter essa pele íntegra, bem hidratada, hidratada de fora para dentro e de dentro para fora. Como que é isso? Creme hidratante de boa qualidade e água, né? Ingesta de água. E aí todas essas multicamadas que a Vanessa já comentou. E a gente faz isso durante algumas semanas até a gente reduzir o volume desse braço e que a gente veja assim, não tá mais desinchando. Chegou num ponto de estabilidade. E aí a gente vai para as luvinhas. Né? Então, hoje a gente tem vários outros recursos, mas todos são recursos complementares. Nada substitui a compressão. Isso. A gente pode deixar o resto todo. A gente pode, se não quiser fazer drenagem, não faz. Às vezes tem pessoas que moram no interior. Não tem alguém especializado para atender. A compressão, faz a compressão. A gente hoje, eu fui num congresso, 2 congressos agora, né, tiveram recentes. O Sul-Americano de Fisioterapia e Oncologia e o Congresso Brasileiro de Mastologia. Lá a gente teve um encontro multidisciplinar. Então, assim, foi muito importante, assim, e é consenso. A grande maioria dos fisioterapeutas concordam que a compressão é essencial. Os outros recursos que a gente vai utilizar, a gente tem as ondas curtas hoje, né? Para quem tem muita fibrose, porque aquele líquido ele vai endurecendo com o passar do tempo. Onda de choque. Eu falei o quê? Ondas curtas. Perdão. Ondas de choque, obrigada. Onda de choque. A onda de choque, a fotobiomodulação, alguns outros recursos de enfaixamento, né? Hoje tem a linfabend, tem o Circade. Então, são outros recursos com nomes diferentes, né? Mas que todos servem como uma medida de compressão. E a gente precisa que esse paciente movimente. Enquanto estiver com a compressão, ele precisa movimentar esse braço. Nada de ficar com o braço duro. Então, esse enfaixamento também a gente faz de uma forma que o paciente possa permita, né, mobilizar. Não é uma atadura que o paciente não pode mover como da fratura, por exemplo, né? Então, a gente precisa que o paciente faça esse movimento. Hoje tem a plataforma vibratória também, que estão com alguns estudos bem recentes, tem colegas, né? A gente tem, né, uma sorte de colegas pesquisadoras, assim, que acabam embasando o nosso trabalho. E a gente está tendo resultados bons, mas como a Vanessa falou, o importante é que a gente pegue esse linfedema no início, né? Que ele não descompense, porque é uma doença crônica, não tem cura. Então, o paciente vai ter que ter essa conscientização de que é para sempre, esses cuidados vão ser para sempre. E aquela cirurgia para conter o linfedema de alguma maneira, ela tem algum resultado positivo? Quer falar? Olha, com relação à cirurgia, é complexo a gente falar a respeito disso, porque, mais uma vez, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Sim. Não são todos os pacientes que têm indicação de fazer essa cirurgia. Essa cirurgia são feitas anastomoses. Né? Eles pegam microscopicamente aquele vaso linfático e colocam dentro do vaso sanguíneo para conduzir essa linfa de uma maneira mais rápida, digamos assim. Então, são pequenos cortezinhos que fazem no braço para poder auxiliar nessa drenagem da linfa com mais facilidade. Mas não exime, por exemplo, a paciente fez a cirurgia, ela vai continuar fazendo o acompanhamento com a fisioterapia, com o médico que realizou a cirurgia, ela vai precisar continuar acompanhando.
Porque, infelizmente, é uma doença crônica mesmo. Tá. Então, ela não é totalmente resolutiva. Ela é mais um auxiliar. Uma outra técnica paciente. cirúrgica também é o transplante de linfonodos, que eles tiram o transplante de outro lugar para tentar equilibrar naquele lugar. Mas a gente sempre também é uma avaliação médica muito criteriosa e a gente sempre corre o risco de criar um problema, criar um outro membro. Eu ia dizer, minha mãe costumava dizer assim, ó, não adianta vestir um santo e desvestir o outro. outro. É isso. Exatamente. Mas são cirurgias Não é? muito novas ainda aqui no Brasil, né, Sim, Vanessa? sim. Então, eu não tenho visto de transplante linfonodal, eu não tenho acompanhado ninguém. É mais São Paulo, né? Aqui a gente não Anastomose a gente vê mais. Anastomose a gente vê mais, né? Que são... É uma cirurgia mais simples, assim, seria digamos. colocar um caninho dentro de um outro, caninho. Eu já tive pacientes com desfecho muito bom com anastomose e já tive pacientes com desfecho muito ruim. Eu também. Então, é um risco. Tá. Né? E durante o tratamento, as pacientes costumam relatar muitas dores, né? Perda de massa muscular, problemas ósseos já e tal. A fisioterapia pode auxiliar nisso, na redução da dor? Sim, muito, muito. A gente tem recursos, né, dentro da eletrotermofototerapia. Né? Então, a gente tem recursos para ajudar essa paciente. Assim como, por exemplo, o TENS, que é a estimulação elétrica transcutânea, que é o choquinho. Tá. Né? Bem conhecido de todo mundo, que pode ser utilizado. A própria o laser, o LED, a terapia por onda de choque também. Que mais? A terapia manual. Né? A terapia manual, assim, para dor. A própria osteopatia. Eu sou muito fã da osteopatia. A osteopatia também é um recurso muito bacana que pode ser utilizado. A acupuntura. Mas não gosto de agulha. Tudo bem, tem laser puntura. Tem acupressão, né? Com pressionar os pontos de acupuntura. Obviamente que sempre buscando profissionais preparados, né? e capacitados para realizar esse tipo de procedimento. Sim. Mas tem recursos, sim, e vários com relação à dor. E a dor, Vanusa, eu sou exemplo disso. Esses tempos atrás eu estava com muita dor na minha cervical, trigger points. O que é trigger points? Aqueles pontinhos bem dolorosos que às vezes a gente tem. E pedi para a Bárbara fazer algumas manipulações em mim, liberação miofascial, essas coisas. Aí ela virou para mim e disse assim, Vanessa, o exercício vai modular essa tua dor. Eu falei, é verdade, né? E assim, exercício. Atividade física é o... Mesmo você sentindo dor, Vanusa, o exercício modula a dor. Ou seja, você deixa de perceber ele praticamente, rebaixa um pouco? Não é só a questão do rebaixar um pouco. Ele vai melhorar a sua dor. Claro, você não vai fazer um exercício que desencadeie mais essa dor que você está sentindo. Mas à medida que você vai fazendo o exercício, ele vai modulando essa dor. E de repente a dor some e você não sabe por quê. Olha, porque você fez exercício quando a gente fala de dor, Vanusa, a gente sempre tem que lembrar que o paciente chega com uma queixa física de dor, né? Dói aqui. Mas a dor tem um conceito muito amplo de uma dor, né, total que a gente fala. Que é uma dor física, é uma dor mental, uma dor social. É o caso da fibromialgia, né? Que não então, se sabe o fundo, de onde vem essa dor. É isso, a gente tem que entender esse contexto da dor. Porque às vezes a gente usa todos esses recursos que a Vanessa falou e a dor não melhora. Né? Então, assim, cabe a nós também. Nós não somos psicólogas. Eu encaminho muito as minhas pacientes tanto para psicóloga quanto para nutrição, porque a nutrição também tem um papel importante paralelo à nossa atividade, né? A Jennifer deve vir por aí também, né? E ela vai poder falar um pouco mais, mas assim, tanto nesse processo cicatricial, quanto nesse processo, a gente precisa de músculo, esse paciente tem que estar nutrido para a gente poder trabalhar, né? Para a gente poder ajudar esse paciente a melhorar. Então, a gente tem que sempre, não pode se esquecer, porque às vezes a gente foca assim só naquele ponto da dor, né? E muitas vezes a dor, a gente chama, tem um componente a mais da dor, que é assim, eu tô com dor na minha mama.
eu vou proteger essa dor da minha mama. E a gente começa a descompensar o corpo todo, a maneira de proteger essa dor. Então, o que acontece? Começa a sentir dor na região cervical. Aí, essa dor aumentando, a minha dor na cirurgia também vai aumentar. Né? Então, isso que eu falo, é muita conversa, é muita paciência, é muito toque, a gente tem que sentir o quanto de toque, né? Aonde está a região, isso treina as mãos treinadas, né, Sim. Vanessa? Então, a gente tem aí eu tenho uns 27 anos, a Vanessa está 30, estamos quase lá, páreo a páreo. Então, as mãos aqui já estão muito treinadas. E é claro, assim, a nossa expertise, né, em perceber o paciente, como o paciente chega. É uma né? cumplicidade que se cria, total, né? Sim. Porque eu creio que é um momento muito próximo ali. Esse toque também, ele transmite coisas, né? Transmite as sensações de vocês também em relação ao paciente. Isso deve acabar gerando uma cumplicidade maior e o paciente se abre às vezes mais com vocês do que com o próprio médico. Certamente. Acontece. Uma outra coisa que eu sempre falo, eu acho que assim, a fisioterapia ela é um trampolim para que o paciente saia da gente e vá para uma atividade física regular. Tem que ser esse trampolim. O paciente não pode criar uma dependência do fisioterapeuta. Sim. Né? Então, vocês preparam para ele poder fazer atividade física. Exatamente. Então, é uma reabilitação. É um momento que ele está ali com a gente. Vão surgir novas questões em relação à cirurgia, à radioterapia, à quimioterapia. Ok, vão surgir. Ele pode vir até nós? Claro que pode. Mas que a gente não seja aquela muleta, sabe? Sim. Onde ele está sempre ali com a gente. Não que a gente não goste, muito pelo contrário, a gente ama os pacientes. Mas tem que liberar, né? Tem que liberar. Pra viver. A gente tem que ser só um trampolim para eles irem para frente, entendeu? Eu lembrei agora, a Vanessa falando, eu lembrei de uma paciente minha, né? Que tem aquele ditado, né? Que o exemplo puxa não, como é que chama? É o exemplo... Não, a orientação puxa, mas o exemplo arrasta, né? E aí ela mandou uma mensagem, eu contando durante as terapias, lá a gente fica uma hora papeando, né? E aí acabam contando de tudo. Eu tinha ido remar no final de semana antes. E ela, nossa, que máximo, eu queria remar. E tem um projeto muito legal, né? Aqui no Paraná. E que são as remadoras rosa. Sim. E aí ela me mandou uma foto, depois de todo o processo de reabilitação, ela já não estava mais comigo, já tinha passado uns 3 meses, e ela mandou uma foto que ela estava remando. E aí a Débora me convidou para o batismo, né? Que elas têm o batismo. Esqueci o sobrenome dela. Então, assim, nossa, foi um momento muito especial, porque assim, a gente fala tanto no consultório sobre exercício, né? Sobre atividade física, e assim, algumas vão para atividade física, ficam um pouquinho e depois volta na rotina, no círculo vicioso, né? Outras conseguem manter, né? Já faziam antes, é mais fácil manter. E as que não faziam nada e que começam a fazer depois do processo oncológico, nossa, pra gente, eu brinco, hashtag orgulho da físio. Porque a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que isso vai contribuir muito, né? Na sobrevivência dela, na qualidade de vida, na diminuição de risco. Né, de recidiva. E voltando na questão do linfedema também, né? Você diminui o peso, claro, você diminui o peso corporal, é um fator assim indiscutivelmente positivo para evitar o aparecimento do linfedema. As pacientes que a gente fica mais importante. De olho, né, no linfedema, são as pacientes que já têm esse sobrepeso, obesas, que fazem seroma. O que na mama é bem fácil de acontecer, né? Sim, porque aumentar de peso é uma coisa comum. Que fazem seroma após cirurgia e esvaziamento axilar, né, claro. E as pacientes que são sedentárias. Sim. Então, tem estudos que já comprovam que esse aumenta o fator de aparecimento do linfedema. Sim, perfeito. E no caso de mulheres que passam pela cirurgia radical, mastectomia, né? Elas têm mesmo um problema de equilíbrio até? Tem que se reposicionar? Como é que é isso?
Veja, a questão não é equilíbrio propriamente dito, mas alteração postural. Sim. Tem sim. Quando é feita a mastectomia total, né? A radical, acho que quase não se faz mais, que daí é retirada de músculo e etc. Então, em casos mais avançados. E a gente, graças a Deus, tem menos, cada dia menos, né? Cada dia menos do tempo pessoas. Da vovó. A minha avó paterna fez um radical e um linfedema imenso. Aí ficava aquela coisa fundada. Exatamente. Então, isso a gente tem visto menos. Eu, pelo menos, faz um bom tempo que eu não vejo. Não, tem uns 2 anos, acho que eu não vejo. Tem uma paciente que pegou uma doença em estágio muito avançado. Que aí não tem teve o que fazer. Jeito. Às vezes não Mas tem sim, jeito. dá alteração postural. Então, daí diz assim, mas ela não vai reconstruir. Tem pacientes que não querem reconstruir. Sim. E daí ficam sem a mama. Só que do outro lado tem a mama. E uma mama, muitas vezes, pesada. Sim. Então, existem as próteses, né, externas, que pode ser colocada dentro do sutiã, que pode auxiliar. E, além disso, isso é físico, né? Novamente, a reeducação postural. Sim. O trabalho muscular para reeducar a postura dessa paciente. Isso acontece com fisioterapeutas, né? A reeducação postural. Seria o ideal, né? É o ideal. O Pilates também, né? Veio como um grande aliado para a gente. O Pilates é muito bom. Pilates, musculação. Né? Se vocês tivessem que dar uma dica aí para as pacientes, né? Qual exercício escolher? Eu sei que vão dizer musculação, o Pilates, que aumenta a força, yoga, mas assim, não gosto nada disso. O que vocês diriam? Então, para os nossos pacientes, o recomendado é musculação. Sim. Elas têm muita perda muscular, precisam ganhar músculo, né? Mas, quanto à escolha da atividade física, eu acho que é muito pessoal. A gente tem uma gama de atividades físicas. Pode ser dança, pode ser esgrima, pode ser canoagem, pode ser corrida, né? Tá puxando sardinha tudo pro lado. Tá vendo? Vamos lá. Vamos treinar junto, mulherada. Adoro, é tão bom, né? Quando a gente tem. E no final ali em Outubro Rosa, né? O CDM fez uma campanha muito legal. Sim, com várias atividades esportivas. Lá você foi jogar lá, né? O beach tênis. Então teve assim, canoagem, teve canoagem. O próprio Pilates, né? Pilates, yoga. Então, assim, tem uma gama de atividade física que a mulher pode escolher. Mas o recomendado é, no mínimo, 2 vezes na semana, trabalho de musculação, de força. A gente precisa ganhar força muscular. Então, não tem escapatória. A minha médica reumatologista, que eu já fui, me falou assim, se você quiser levantar da cama sozinha aos 80 anos, você precisa fazer musculação. Então, a gente tem uma estrutura óssea para carregar, e quem carrega são os músculos. Então, a gente precisa alimentar esses músculos com atividade física e com uma alimentação adequada. Ela já falou tudo. É o pilar. É a cabeça, né? A alimentação, a atividade física. Já existem estudos que mostram que você tendo pernas fortes, a sua vida é longeva. E, de fato, a gente vai envelhecer, Vanusa. Nós vamos dar trabalho. Que uma notícia que você nos deu aqui. Nós vamos dar trabalho. Mas a gente escolhe dar mais ou menos trabalho. Então, eu quero dar pouquíssimo trabalho. Por isso, eu faço exercício funcional, que é o uso do peso do próprio corpo, né? Que fortalece a musculatura também. Que me faz suar um monte, quase morro. Fiz bastante tempo também. Quase morro, mas é a atividade física que eu escolhi para mim. E nos prepara para a atividade do cotidiano, né? Exatamente. Tipo, pegar uma panela no armário, lá em cima, se abaixar para Tem a própria calistenia também, que é outro tipo de exercício. Calistenia é difícil, mas é legal, eu acho maravilhoso. E para as meninas que gostam mais de cultura, né? Tem circo, né? Tem malabares, né? Então, é uma gama de atividades trabalham mas a gente precisa de força muscular. É isso.
Meninas, foi um prazer enorme. Igualmente. Vocês vão ter que voltar. A gente A gente tem muito para falar ainda, A gente né? A gente fala só de pré-habilitação e de linfedema. Tem um monte. Tem tanta coisa. Tem um grande caminho. Mas olha, o bom é que todo mundo pode deixar perguntas aqui, né? E aí a gente vai tentando responder e falar com vocês. Primeiro que é um prazer, uma simpatia, gente tão boa, né? Imagino que, e eu sei que é assim, nos consultórios é muito gostoso ser recebido por pessoas assim. Então, quero agradecer de novo e dizer que vamos ter que voltar. Com certeza. Combinado. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada por ter nos convidado, né, Melissa? Imagina. A gente está aqui, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar essas mulheres no tudo aquilo que elas precisarem. E a gente tem um lema, que o abraço faz a diferença. E faz mesmo. E faz muita diferença. É o que eu chamo de quimioterapia do amor. Exatamente. Exatamente. É isso. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de deixar seus comentários, deixem aí perguntas que a gente vai tentando responder, tá bem? Até a próxima. Tchau.